boa tarde. Mais um dia lindo, mais um dia maravilhoso para nós meditarmos na palavra de Deus. E eu gostaria de trazer uma mensagem que eu espero que seja bênção para a sua vida, tanto quanto tem sido para a minha vida. O nome da mensagem chama-se Desvio de Rota ou Desvio de Rumo, né? E eu gostaria de utilizar a vida do rei Saul, o primeiro rei de Israel, para ilustrar essa mensagem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, que fala assim, logo no primeiro versículo: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Agora, nesse mesmo capítulo, dois versozinhos, o 6 e o 7, diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Agora olha o capítulo 13 de 1 de Samuel, verso 1. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Agora, verso 13 e 14. Disse Samuel: Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então eu escolhi esses versos, na verdade abrange quase 4 capítulos, né, sobre a vida de Saul, para ilustrar esse tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, que estamos falando sobre desvio de rota, né? Na vida cristã, quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Quer dizer, a Bíblia chama esse processo de novo nascimento. É algo tão lindo, tão maravilhoso, que a gente dá uma guinada na nossa vida fantástica, né? Nossa família, relacionamentos familiares melhoram, relacionamentos com as pessoas melhoram, a nossa saúde melhora, a nossa vida profissional melhora, todas as áreas da nossa vida melhoram, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, né? Nós vamos sendo abençoados por Deus, é algo fantástico. Mas o que acontece com muita frequência, mas muita frequência, é que no meio dessa caminhada, tá, a vida de muitos cristãos vai tomando um outro rumo, né? Parece que os relacionamentos já vão desandando, muitos chegam até a se desviar da fé, muitos voltam ao estado de vida, estágios de vida que tinham antes da conversão e para uma situação até pior na sua própria vida. Enfim, houve um desvio de rumo, houve um desvio de rota. Na navegação marítima, se você está com um navio lá no Porto de Santos e quer ir para Abidjan, na África, capital da Costa do Marfim, você põe uma carta de navegação, o oficial de navegação vai traçar uma linha reta ligando Santos a Abidjan, é o rumo do navio. Ali ele vai calcular em quantos graus o timoneiro do navio, né, aquele que vai ler na agulha, ou na agulha magnética, ou na agulha giroscópio, vai ler para manter o navio naquele rumo. E se esse timoneiro, durante a viagem, começa a desviar um grauzinho sequer, tanto, digamos, um pouquinho mais para cima, em vez do navio chegar em Abidjan, ele corre grandes chances de chegar lá no norte da África, lá em Gibraltar, chegar ali na Europa, enfim. Um grauzinho causa um grande deslocamento. E a Bíblia diz que a nossa vida espiritual é um caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos numa peregrinação, nós estamos numa viagem em direção ao nosso lar espiritual,
em direção à nossa Canaã espiritual, né? E a bússola, que dizemos assim, que indica o nosso rumo, você pode ver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. E se a gente seguir os mandamentos que estão na palavra de Deus, nós vamos chegar direitinho no nosso rumo. Mas podemos sofrer alguns desvios, mas sempre teremos condições de voltar ao rumo original. A Bíblia traz alguns exemplos de pessoas, e exemplos dolorosos, de pessoas que começaram muito bem com Deus e se desviaram de tal forma que o final da vida foi muito doloroso, muito dramático. Sansão, o próprio rei Saul, que nós vamos trabalhar hoje, Judas, discípulo de Jesus Cristo, esses três cometeram suicídio no final da sua vida. Mas teve outros exemplos. Salomão, por exemplo, recebeu sabedoria, recebeu prosperidade como nenhum rei, mas no final da sua vida se desviou tanto de Deus que o país se dividiu em dois depois da sua morte, e o país, poucos séculos depois, desapareceu, foi aniquilado, tanto pelos assírios quanto pelos babilônios. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, comete uma falha na sua vida, desvia tanto da rota que vai ter sérias consequências dramáticas na sua família. Aí a gente se pergunta por que a gente se desvia dessa rota? Por que a gente se desvia desse caminho? Por que na nossa jornada de vida a gente vai se afastando do Evangelho, se afastando daquele caminho que Jesus Cristo mostra para nós, né? A Bíblia também explica a causa disso. Lá em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que existe um poder dentro do ser humano. Um poder que guerreia contra o Espírito Santo. Um poder que guerreia contra o Deus, que está presente na nossa natureza, que muitas vezes a gente faz o mal que a gente não quer fazer. E o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. Ele chama esse poder da lei do pecado e da morte. E como é que essa lei passou a entrar no ser humano? A Bíblia explica que foi lá no Jardim do Éden, no primeiro casal. Adão e Eva foram criados, a serpente, Satanás incorpora numa serpente e dá uma sugestão, trabalha na cabeça dos dois e faz uma pergunta óbvia, uma pergunta para os dois e fala: vocês querem ser Deus, igual a Deus? E os dois topam. Os dois querem ter controle da sua vida, os dois querem ter independência de Deus, os dois querem dirigir a sua vida e controlar todo o ambiente ao seu redor. Em suma, os dois querem ser verdadeiros deuses. E ao toparem a proposta do diabo, a Bíblia diz que a teologia diz que houve uma transformação no ser humano. Ele perdeu a imagem de Deus e ele assumiu a imagem da serpente. A sua parte espiritual, onde Deus trabalhava no seu espírito e falava e se comunicava, foi rompida. E o homem passou a ser governado pela sua própria alma, pelo seu próprio psique, pela sua própria natureza carnal, certo? E a partir daí, um poder tremendo habitou dentro do ser humano. O nome desse poder destruidor, inimigo de Deus, chama-se pecado. A Bíblia chama de pecado. Aí você fala, matar, adulterar, roubar, enfim, tantas coisas ruins que o ser humano faz, não são pecados? Sim, mas eles são consequências do pecado, desse poder que está dentro de mim e está dentro de você. Então, reparem, Jesus Cristo tem um momento que ele chega para os seus discípulos: ó, vigiai e orai, porque o Espírito de vocês, agora que vocês têm a presença do Espírito Santo, já está pronto. A Bíblia diz que está sentado nas regiões celestiais com Cristo, está se comunicando com o Espírito Santo, mas a nossa natureza carnal, Jesus fala, é fraca. Ela cede à tentação, ela ama pecar. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos voltar ao estado anterior, destrutivo, que existia antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida. Agora, como isso pode acontecer? Muito simples, irmãos. Pelas atitudes que nós tomamos. As nossas atitudes é que vão nos desviando da rota.
Sansão, por exemplo, vamos pegar Sansão, os seus pais eram estéreis, o anjo veio e fala: nascerá um filho que será separado para Deus, será um nazireu, o Espírito Santo vai tomar conta dele, vai incorporar nele, e a força dele vai estar nos seus cabelos, não cortem os cabelos. Ele vai libertar o meu povo. Então Sansão se torna um homem extremamente forte. Ele sozinho destrói vários exércitos, principalmente os exércitos dos filisteus, que era o principal inimigo no período dos juízes de Israel. E nada consegue deter Sansão, mas utilizaram uma mulher que o seduziu, que degenerou o seu relacionamento com Deus, Dalila, e ele acaba abrindo o coração para ela e dizendo onde estava a sua força. Os inimigos, então, ela corta o cabelo de Sansão durante o momento de sono, ele perde a sua força, os inimigos o prendem, o humilham, furam os seus olhos, ele perdeu toda a força, e ele vira um bobo da corte, levado lá para a Filisteia, vira bobo da corte. Um dia ele é colocado dentro do templo de Dagon, e ele, naquela situação de humilhação, colocado ali para divertir os comensais que estavam ali presentes, ele faz uma oração a Deus, pede que pelo menos devolva um pouco da sua força, empurra os pilares do templo, o templo desaba, ele e mata todos os presentes, inclusive a ele mesmo. É um suicídio coletivo. Ele se induziu para matar os inimigos. Quer dizer, um final totalmente horrível. O rei Saul também teve um final horrível, irmãos. Nós vamos falar daqui a pouco também. Judas andou com Jesus Cristo, viu os milagres de Jesus Cristo, cometeu suicídio no final. Então, reparem, Sansão permitiu que a sensualidade, que uma vida devassa o destruísse. Saul, nós vamos ver que vai ser a mentira e a inveja. Judas, o poder político e o dinheiro, a grana. Então, essas coisas levaram esses homens a ter um destino comum, um suicídio, irmãos. Mas, muitas vezes, as pessoas não chegam a um final tão dramático como esse, mas desandam os seus relacionamentos, destroem as suas famílias, tanto no nível pessoal quanto no nível de nação. Nós estamos aí à beira de uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que pode ter um confronto nuclear entre a OTAN e a Rússia. O que será do mundo se isso acontecer, né? Então existe esse poder no ser humano que torna ele uma pessoa que ama o mal. E eu gostaria de escolher o exemplo de Saul para ilustrar isso que eu estou falando. Qual o contexto? Nós estamos aí no final aí do período de Juízes, que foi um período muito caótico, né, para o povo de Israel, período que durou 300 anos, teve guerras, teve fome, teve invasões, mas no período final Deus levanta um homem segundo o seu coração, um homem santo, chamado Samuel, e Samuel vai governar a nação de Israel durante 70 anos. E a nação goza de paz, de prosperidade. Quando vai envelhecendo muito Samuel, ele tem dois filhos, são dois filhos terríveis. E o povo começou a achar, poxa, se esses filhos de Samuel reinar sobre a gente, vai ser o nosso fim. Eles chegam para Samuel e falam: Samuel, nós não queremos que seus filhos reinem sobre nós, não, depois da sua morte. Nós queremos um rei. Samuel fica triste, vai falar com Deus. Deus fala assim, ele fala: Deus, me rejeitaram. Não, Deus, não, Samuel, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. A mim. O meu governo sobre eles. Tudo bem. Eles querem um rei? Vou dar um rei para eles. Avisem que os reis que vão se suceder, muitos vão tomar seus filhos para as guerras, vão tomar suas filhas, muitas vezes vão até escravizar, vão tomar suas posses, tomar o seu gado, mas tudo bem, eles querem reis? Terão um rei. Eu arrumarei um rei para ele. E isso é uma coisa incrível. Porque Deus sabe o final da história, sabe que esse final é ruim. Sabe que as nossas escolhas podem nos levar para caminhos horríveis. Mas Deus respeita as nossas escolhas, por mais loucas, destruidoras que elas sejam. Olha só, irmão. Bom,
Ele promove um encontro de Samuel com Saul, né? Aí vimos aí Saul unge rei de Israel, e o Espírito Santo entra em Saul e muda ele num novo homem. E o povo, quando vê Saul, fica impressionado com a sua força, com a sua beleza. Ele tinha uma estatura muito maior do que os homens de Israel. Então, esse é o cara, essa é a pessoa certa. E Deus honra essa escolha do povo e esse homem vai tendo vitórias, mas no meio dessa caminhada ele vai mudando o seu comportamento de uma forma muito sutil. Ele permite que a mentira, que a desobediência vá entrando no seu coração. E aí me lembra Moisés. Moisés está lá na Jordânia, em cima do Monte Nebo, olhando para a terra prometida, faz um discurso que leva em torno de 30 dias, que é o livro do Deuteronômio, né? E em Deuteronômio 28, Moisés fala para o povo: olha, se vocês obedecerem a Deus, ele fala isso em 12 versos, 12. Vocês terão as bênçãos da paz, da prosperidade, da saúde, da fertilidade, tanto humana quanto dos seus animais, abundância. O país será autossuficiente, não precisará de nada de nenhum país vizinho. Continue na rota da obediência. Não se desviem. Jesus falando: aquele que me ama, obedece meus mandamentos. Mas Moisés olha aquele povo, já sabia o coração daquele povo, né? E ele fala: olha, mas se vocês não obedecerem, aí ele vai falar em 53 versos. Em 12 ele falou as bênçãos. Em 53 ele vai falar as maldições que vão vir por causa da desobediência desse povo. Então, irmãos, mandamento de Deus é vida para nós. É saúde psíquica, física, espiritual. Você, quando vai a um médico e o médico olha, digamos, seus exames de saúde e vê que tem muita coisa errada no seu organismo, né? Seus rins não estão funcionando bem, tem uma calcificação que pode gerar pedra nos rins, e vários outros seus órgãos estão em situações críticas, e ele procura falar contigo: vem cá, como é que é o seu estilo de vida? Quantos copos de água você bebe por dia? Eu bebo muito pouco, eu bebo apenas um copo. Não, você tem que beber mais água. Começa por aí, pelo menos 3 litros de água por dia. Não, você não pode ficar assim. Aí você vai para casa e fica assim: olha, eu tenho que beber água porque o médico mandou. E eu tenho que agradar esse médico. Eu paguei a consulta, né? Então eu vou beber água. É o raciocínio correto? Você tem que beber água porque tem que agradar o médico? Ou você tem que beber água porque é fundamental para que você viva? Para que o corpo viva? Quer dizer, senão ele entrará num processo de falência. Claro, por que eu tenho que beber água? É para agradar uma pessoa ou para a minha própria saúde? Claro, óbvio que é a minha própria saúde. E assim são os mandamentos de Deus. Quando Deus chega e fala para a gente: não minta, não faça falso testemunho. Eu não vou mentir porque eu vou agradar a Deus. Não, não é isso. Eu não vou mentir porque senão vai destruir a minha vida. Vai quebrar meus relacionamentos, serão destruídos porque haverá uma quebra de confiança. As pessoas não acreditarão mais no meu caráter, né? Eu tenho que buscar a verdade como se fosse a própria vida, a própria saúde. Aquilo que Jesus fala, que está no Evangelho de João: os que praticam a verdade vêm para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Então, quando a gente começa a desobedecer, a nossa natureza que ama a desobediência vai roubando a nossa alegria. Vai fazendo que aquele Saul que está dentro de nós prevaleça. Vai travar a alegria de coração, vai travar a gratidão. Gratidão e alegria são ativos de luz para dar significado à nossa vida. Vai impedir que nossos olhos vejam as bênçãos de Deus nas coisas mais simples da vida. Nós vamos perdendo a consciência da presença de Deus. Então, olha só, novamente, voltando para o caso de Saul. Repare, Deus honrou a escolha de Saul do povo, e Deus vai criar circunstâncias para que Saul seja honrado pelo povo. Olha como Deus é bom, irmãos. E Deus dá
Aí acontece que um rei amonita chamado Naás, que significa serpente, invade um povoado em Israel, ameaça furar os olhos das pessoas. Saul toma conhecimento disso, diz que o Espírito Santo vem sobre ele de uma forma tal, ele consegue reunir o povo, trava uma grande guerra, destrói todos os amonitas e liberta aquele povo. O povo vibra, o povo fica super feliz. Esse é o cara, tomamos a decisão certa. E aí o coração de Saul começa aos pouquinhos deixar que aqueles elogios, que aquelas palavras agradáveis, né, façam a cabeça dele. A Bíblia diz que elogio é um laço do diabo. Ele começa a acreditar que realmente ele é o cara e não que Deus está com ele, né? Aos pouquinhos ele vai mudando o seu coração, vai se ensoberbecendo, tá? Aquela pessoa humilde que quando foi escolhido o rei se escondeu até atrás da bagagem, que tinha vergonha, desapareceu, agora está parecendo uma pessoa autossuficiente, soberba. Olha como nós somos parecidos com ele. E Deus chega para Samuel e falou: Samuel, me arrependi de ter colocado Saul. Ele não quero mais ele no meu povo. Para mim terminou com ele. Samuel chora, Samuel pede para Deus ter misericórdia com Saul, para dar mais uma chance. Aí Deus, tá bom, Samuel, eu sei que não vai dar certo, mas vou te dar mais uma chance. Então faz o seguinte, manda ele fazer guerra contra os amalequitas, que é um povo traiçoeiro, que atacou o povo, a retaguarda do povo no deserto. Agora é o seguinte, diz para ele para destruir tudo, eu matar todo mundo, não quero nada deles. Mata o gado, não traga barra de ouro, não traga vestes, riqueza, não. Passa a régua em tudo. E Deus dá essa ordem para Saul, Saul pega o seu exército e vai. E tem uma grande vitória contra os amalequitas, mas ele, chegando lá, ele viu muita ovelha, um gado maravilhoso, viu ouro, viu vestes. Ele falou: gente, que desperdício queimar isso tudo, destruir isso tudo. Não, vamos poupar isso aí, né? Vamos poupar. E vamos fazer o seguinte: vamos pegar umas dessas ovelhinhas, fazer um holocausto para o Senhor, né? É aquelas pessoas que tem uma vida de desobediência tão grande e acha que se der um dízimo na igreja vai ser perdoado, né, por Deus. Muito mafioso acha dessa forma, né? Enfim, ele não obedece. E outra coisa, ele não espera. O povo falou para ele, o soldado, mas espera Samuel vir aí para fazer o sacrifício. Mas Samuel demorou muito. Ele falou: não, eu mesmo vou fazer, eu sou o cara, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu nasci para ser cabeça nem cauda, eu sou filho do rei, eu mesmo vou fazer esse holocausto. Quando ele está fazendo, Samuel chega. Samuel chega e já acha estranho, começa a ouvir aquele balido de ovelhas, ele fica: peraí, que negócio é esse? Que essas ovelhas aqui? E vê o rei dos amalequitas ali sentado, você não cumpriu a ordem de Deus? Não, eu separei uma dessas ovelhinhas para oferecer ao Senhor. Você estava demorando muito. Aí, para não pegar mal para os meus soldados, eu mesmo fiz o sacrifício. E esse rei depois vai me dizer onde tem ouro, onde tem prata, onde tem vestes. É uma pena a gente queimar isso tudo, desperdiçar isso tudo. Vamos oferecer tudo de holocausto ao Senhor. Aí Samuel fica tão aborrecido com a desobediência de Saul, que ele pega a espada de Saul, corta a cabeça do rei Amalequitas, ele mesmo, Samuel, e fala para ele: olha, para Deus, a desobediência é pior do que um pecado de feitiçaria. Aí ele vai embora, Saul segura ele pelas vestes: não vai embora não, vai pegar mal, cara, o que o povo vai dizer aqui? E Samuel quer ir embora, ele rasga as vestes, o manto de Samuel. Samuel fala: olha, assim como foi rasgado o meu manto, Deus rasgou o teu reino agora. Ele vai escolher alguém melhor. Samuel vai lá na casa de Jessé, unge Davi, a vida continua. Lembre-se, ele reinou por 40 anos em Israel.
Quer dizer, mesmo com Deus, mesmo com toda essa desobediência, o reinado dele continuou. Só que o Espírito Santo saiu dele e diz que um demônio entrou e ele não notou. E esse demônio levou ele a ter perturbações psíquicas muito violentas. A desobediência causa isso. E aí tem o acontecimento de Golias, né? Davi vem e mata Golias, ele contrata Davi para o seu exército, ele vai ser chefe de pelotão, Davi vai tendo várias vitórias, até que um dia, numa dessas vitórias, mulheres de Israel cantam uma musiquinha, dizendo: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. A partir dali, o ódio cresceu contra Davi. Ele começou: esse cara vai tomar o meu reino. E ele tinha tanta perturbação psíquica, né, causada por esses espíritos, que chamavam Davi para tocar harpa, para acalmar ele. Então, a partir daquele momento, ele começa uma perseguição implacável sobre Davi. Davi foge anos no deserto. Ele foi levado a uma situação de ódio, de cegueira espiritual. Na caçada a Davi, ele mata todos os sacerdotes, só sobra um que vai fugir com Davi. Mas, para poder compensar, ele mata também todos os médiuns que havia em Israel. E chega um momento que os filisteus vão travar uma guerra para detonar Israel. Ele sabe que essa guerra vai ser terrível. Ele tenta buscar Samuel, Samuel já estava morto. Não tem mais nenhum sacerdote para ele consultar a Deus. Ele começa a ficar num desespero muito grande. E aí disseram para ele que uma das médiuns sobreviveu. Ele vai na casa dessa médium, faz uma sessão espírita, a mulher fica com medo de Saul. Aí, de fundo da terra, ele levanta um espírito com voz de Samuel, um demônio se translitera em Samuel e fala para ele: hoje você vai morrer. Ele tem uma crise psíquica, um esgotamento emocional tão grande que ele cai no chão desmaiado. Olha só, irmãos. Aquela senhora alimenta ele, ele vai para a guerra. E nessa guerra ele é derrotado de uma forma fragorosa. Todos os seus filhos morrem. Jonatas, o grande valente, grande amigo de Davi, morre nessa guerra. E essa guerra vai matando os seus descendentes. Um último descendente que sobra é o neto dele, Mefibosete, uma criança que, na guerra com os filisteus, a babá foge, deixa o garoto cair, o garoto fica aleijado para o resto da vida. Uma história de morte e destruição. E quando os filisteus cercam Saul, ele manda o escudeiro dele matá-lo, porque ele não queria ser morto pelos filisteus. O escudeiro se recusa, ele pega a lança, crava no próprio peito e comete suicídio. Um rei bom, um rei que amava o seu povo. Não era um rei tão corrupto como os outros que vieram depois. Mas é aquilo que o apóstolo Pedro fala. Satanás anda ao derredor, querendo destruir a vida de um cristão. Deus nos deu uma armadura, está em Efésios capítulo 6, a armadura do cristão. O cinturão dessa armadura é a verdade. Quando a gente mente, a armadura desanda. Quando a gente propaga fake news, a armadura desanda. Certo? E só tem uma maneira dessa armadura voltar a funcionar. A gente se arrepender, confessar os pecados diante de Deus. O sangue de Jesus nos purifica daquele pecado. É como se a armadura recebesse uma solda e a gente continua, volta para o rumo e avança. Saul tinha princípios da palavra de Deus no seu coração, mas o seu ego trouxe mentira, inveja, preocupação com a sua imagem. Ele preocupou tanto com a sua imagem que não se preocupou o que o povo ia pensar dele, que esqueceu o principal, o que Deus ia pensar dele. O Evangelho, irmão, não é um conjunto de regras, não. O Evangelho, ele mostra para nós, o Evangelho é a pessoa do Cristo, a presença do Espírito Santo, que nos capacita a obedecer. Porque nós não sabemos nem orar como convém, e nos aproxima de Deus. Deus nos criou com um único objetivo, que a gente pareça cada vez mais com Cristo. Jesus não está no espaço sideral, esses milionários aí que contratam foguetes e vão até a estação
gastando milhões de dólares só para chegar na estação espacial. Jesus não está lá. Jesus não está na. Você não tem que atravessar os oceanos, você não tem que subir monte. Jesus falou: o reino de Deus não está lá, está dentro de você, dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Espírito do Cristo. A igreja, ela tem a palavra de Deus, né, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, né, que são como fosse faroletes que indicam a navegação às escuras, mostrando para um navio que ali tem uma pedra submersa que a gente tem que evitar, ou um farol que indica o caminho para a nossa vida. Tá? E nessa viagem, nós vamos encontrando alguns portos. Estou fazendo uma analogia, alguns portos nessa caminhada. E esses portos são, sabe quem são? O outro, a outra pessoa, o nosso semelhante. O mandamento, amai-vos os outros como a si mesmo. Tá? Nós podemos falhar, mas nós nos arrependemos e prosseguimos essa viagem, vamos corrigindo o nosso rumo, mas a escolha do rumo é sempre nossa. É o que Moisés fala no Deuteronômio. Olha, estou colocando diante de vocês a vida e a morte, escolham. Vocês já são seres responsáveis, escolham. Mas o outro, como nós lidamos com o outro, é fundamental nessa caminhada. É aquilo que aquela frase linda que uma mulher cristã falou, que foi magnífica: procurei Deus, não encontrei. Deus me procurou, não me encontrou. Procurei o outro, me encontrei no outro, e nós três, o outro, eu e Deus, nos encontramos. É isso aí, irmãos. Jesus falou: sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Amardes uns aos outros, não é ter arminha, não. É amar uns aos outros. Senão você vai estar abraçando a mentira. E a mentira, né, é a arma do diabo. O diabo é o produto do diabo, ele é o pai da mentira. Matar, destruir, vai trazer divisões, vai quebrar o reino de Deus dentro de nós e no outro. Então nós temos que ter a determinação de corrigir nossos erros, corrigir aquilo que está partido, emergir como pessoas melhores. Isso é nosso. Cristo declara a verdade do Evangelho, é a maior alegria da nossa vida. Do nosso interior fluirão rios de água viva. Mas a gente tem que tomar cuidado que dentro de nós tem um Saul, que faz olhar para baixo as pessoas, nos coloca assim e faz a gente olhar para baixo. E quando a gente olha para baixo, a gente se esquece de olhar para o alto. Como Daniel falou para Nabucodonosor: o alto controla tudo, onde Deus vive. Olha só, irmãos, nós vamos perdendo a capacidade de sermos pessoas mais flexíveis, mais tolerantes, de nos adaptarmos, né? De construir relacionamentos, porque o Saul que está dentro de nós é uma fraude. Ele usurpa o nosso futuro. Olha, pegar um exemplo aqui, Napoleão, tenente do exército na Revolução Francesa, se torna um militar brilhante, se autodeclara imperador da França, faz guerras, que foram as guerras napoleônicas, ataca quase todos os países da Europa, leva à morte, leva à destruição, transforma a França numa máquina de guerra. Quando ele chega na Rússia, ele é derrotado, a nação toda, acontece um grande genocídio dos seus soldados, a nação entra numa situação de miséria, de fome, ele é preso, ele é exilado, ele morre no ostracismo. Aí você pergunta, o que as guerras napoleônicas causaram depois? O que ela trouxe de bom para a Europa? Nada. A Europa continuou como era antes. Continuou como era antes. Então, repare, irmãos, essas ganância, fama, sede de poder, tudo isso nos desvia da rota. Toda vez que a gente se achar que nós somos o centro do mundo, que não dependemos de ninguém, o espírito de Saul já está dentro de nós. E nós estamos vivendo essa cultura do ódio, né, irmãos? Dentro do meio cristão. E a gente vai
com essa cultura, é inevitável experimentar reveses, dificuldades, fracassos, que chegam sem avisar. Ficam mais tempo do que deveriam na nossa vida por causa do nosso ego, né? Você pode fazer uma analogia, você pode comprar, faz de conta que a sua vida é aquele iate de última geração, feito com madeiras nobres, recebeu um tratamento químico para a água do mar não corroer as suas madeiras, aquela madeira de lei top, mas lá na quilha, lá na parte inferior daquele casco do barco, tem umas fissuras, que é a nossa natureza. E é por ali que a água penetra. E a água pode entrar, começar a alagar os compartimentos inferiores e o iate afundar. Quando a gente busca a presença de Deus com arrependimento e oração, a gente, por meio da fé, a gente pode consertar essas fissuras. Pode até o barco vir a naufragar, mas você vai se agarrar nas tábuas dele e vai chegar numa ilha, como o apóstolo Paulo fez em Malta. Então, assim é a vida de fé. A busca por dinheiro, por posição, por saúde, por beleza, desaparece como um sopro, irmãos. Por isso você vê tantos cristãos vivendo à base de remédio tarja preta, levam a vida dopadas, porque a água entrou no barco. E a fé deles não está encarando esse vazamento. O mundo é perturbador. O mundo é cheio de sofrimento, de dor, de misérias, de guerras. Muitas vezes a gente constrói muralhas para nos proteger, né? Contratamos seguranças para proteger nossas casas. Às vezes fazemos relacionamentos só por interesse. E quando surge alguma rusga, nós descartamos. E achamos que isso vai trazer paz para a nossa vida, segurança. Mas não é assim que a banda toca, irmãos. Esse mundo é um ambiente de sofrimento. E nós vamos virando escravos do nosso auto-engano. Vamos nos afastando da compreensão do outro. Por isso você tem aí o muçulmano, o hindu, o espírita, o católico, o evangélico, todos acreditam em Deus. Todos acreditam na fraternidade, mas um agarra o pescoço do outro e diz que o outro é endemoniado, que a religião dele que é correta. As crenças só dividem. Irmãos, aí nós vamos nos autodevorando, né? Concluindo, meu irmão, esse caminho nosso, essa rota nossa, a Bíblia, ela apresenta os santos de Deus e nenhum deles são perfeitos. Pelo contrário, são pessoas cheias de falhas, falhas de caráter, né? Mas são pessoas que, de uma forma ou de outra, tá, consertam a sua vida com Deus. É o publicano que bate no peito, tenha misericórdia de mim que eu sou um pecador. É Davi que está no terraço e vê aquela mulher tão bonita, nua, tomando banho. Chega, quem é aquela mulher? Ah, é a esposa do teu general Urias. Manda ela para cá. Tem relações sexuais com essa mulher. Engravida ela. E ela avisa, ó, estou grávida. Ele então bola um plano, manda chamar o marido dela, que está na guerra defendendo ele, um general dos mais fiéis que ele teve, chamado Urias, que está com ele desde os tempos do deserto. Urias chega, ele, na sua malandragem de Davi, na sua artimanha, fala, vai lá dormir com a sua esposa, você está travando muitas guerras, vai lá ter um momento de amor, de sexo com ela, faz um filho nela, né? Essa era a intenção de Davi. Só que ele não contava que o caráter desse general era melhor que o dele. O general falou, vou não, vou não. Está todo mundo do teu exército dormindo ao relento, os inimigos atacando. Eu não acho justo eu, como general desse exército, vir para casa ter boa vida com a minha esposa, não. Não vou não. Davi dá vinho para ele faz tudo para ele dormir com a mulher, e ele abre lá, está ele dormindo no portão da casa. Ele se recusa a fazer isso. Aí Davi manda ele de volta, manda uma carta para o general-chefe dele, Joabe,
e manda colocar o general Urias na frente de combate para que ele fosse morto, irmãos. Urias morre, Davi chama Betseba e fala: agora está tudo bem, nós vamos casar, você vai aparecer grávida, o povo vai ver que eu te engravidei, mas não foi de um adultério, foi legítimo. Tá tudo legal, né? Pronto, resolvi o problema. Tô joia. Deus, só que ele se esquece de um detalhe, irmão. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem faz, ele colhe. Gálatas capítulo 6, verso 7. O que acontece? Deus manda o profeta Natã. E Natã vai lá confrontar Davi, ele podia ser morto por Davi. E é isso que eu acho lindo nos homens de Deus, irmão. Eles não tem papa na língua, irmão. Ele fala, não está preocupado em agradar homens, agradar político. Não, ele fala a verdade e confronta Davi. Primeiro ele conta uma historinha dizendo que havia um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, que tomou a única ovelhinha do seu vizinho para fazer um churrasco. Davi fica com ódio, diz que esse homem merece morrer. Aí Natã aponta o dedo para ele e fala: é você, Davi. Esse homem é você. Tu não era nada, assim fala o Senhor, tu não era nada. Tu era um pastor de ovelhas, eu te levantei para ser rei de Israel. Você podia ter a mulher que você queria, mas você foi pegar a mulher do seu general mais fiel, engravidou e matou o seu general. Davi, quando ouve aquilo, irmãos, ele cai no chão, ele grita, ele rasga as suas vestes, ele fala: pequei, pequei contra o Senhor. Que vai compor o Salmo 51 pedindo a misericórdia de Deus. Pede a misericórdia de Deus o tempo todo. Ele reconhece as suas sombras. Ele reconhece o Saul que está dentro dele. Ele não transfere a culpa, não falou assim: olha, não tenho culpa, eu sou homem. A mulher estava nua ali, mulherão. Poxa, pô, sabe como é que é? Carne é fraca, né? Eu sou homem. Não, ele não faz nada disso. Ele fala: eu sou um pecador miserável. Ele não terceiriza a sua culpa para os outros, irmão. Esse é um herói da Bíblia. Esses são os heróis da Bíblia. Deus, e ele pagou o preço do seu pecado, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não, irmãos. As consequências dos nossos pecados nós vamos responder, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus, com a sua graça, irmãos, nessa caminhada que nós temos em direção à nossa lar celestial, Deus vai permitir que a gente, às vezes, na vida, tem momentos de refrigério. Quem sabe, né, nessa jornada você se hospede, eu estou usando uma linguagem figurada, um hotel 5 estrelas de luxo, mas você vai se hospedar também em muitos pulgueiros horrorosos, muitas hospedagens no caminho que são verdadeiros horrores. Vamos sim, vamos sim. Mas tanto os hotéis 5 estrelas quanto os pulgueiros da vida que nós vamos passar não vão nos satisfazer. Por quê? Porque aqui não é o nosso lugar. Nós estamos numa peregrinação, irmão, em direção ao céu. Estamos seguindo uma rota, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Que a gente não se desvie nesse caminho, irmãos. Não permita que o Saul cresça dentro de você, dentro de mim. Que ele venha a prevalecer. Que as nossas escolhas e atitudes nos desviem da rota. Que a gente aprenda a encontrar no outro a presença de Deus. E vamos prosseguindo para o alvo. Que Deus te abençoe nessa caminhada, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus.